Ontem foi 25 de outubro de 2025 e o Brasil viveu um momento histórico de verdade. A presidente do Superior Tribunal Militar, Dona Maria Elizabeth Rocha, ela fez um gesto inédito em nome da Justiça Militar ao pedir perdão aos familiares, aos mortos, torturados e desaparecidos da ditadura militar. Entre eles, ela citou Vladimir Herzog, que justamente 50 anos do seu assassinato nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai celebrar esse ato e lembrar aos que ainda defendem a ditadura militar que isso não foi um regime, isso foi terrorismo de Estado sistemático, organizado e muito letal. Fica comigo aqui no canal Mano Mundo que em 5 segundos eu conto essa notícia para você. Até já. Então vamos lá, pessoal, como eu tinha dito, a notícia é histórica e muito importante para a história do Brasil. Vamos tentar resumir. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu uma ditadura que censurou a imprensa, perseguiu opositores, instaurou o medo como método de controle, tortura. Não era exceção, tá, gente? Era uma prática oficial. E o Vladimir Herzog era um jornalista, professor, conhecido como Vlado. E aí no dia 25 de outubro de 1975, portanto 50 anos, ele foi preso, torturado e morto no DOI-CODE de São Paulo. E o Estado tentou forjar a narrativa de suicídio, mas a verdade e a memória prevaleceram e a sua morte chocou o país e mobilizou a sociedade. Não foi um acidente político, foi crime de Estado. E por décadas, muitos negaram e relativizaram, tentaram enterrar a dor. No entanto, a memória resistiu. E na noite de ontem, 25 de outubro, houve um ato ecumênico em São Paulo, onde centenas de pessoas lotaram a Catedral da Sé para marcar os 50 anos da morte do Vladimir Herzog. E a ministra, a Maria Elizabeth Rocha, ela é presidente do Superior Tribunal Militar. Ela falou deste jeito, abre aspas, estou presente para pedir perdão a todos os que tombaram e sofreram lutando pela liberdade. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura militar. Fecha aspas. Ela mencionou diretamente nomes como Vladimir Herzog, Marcelo Rubens Paiva, o João Vicente Goulart, José Dirceu e muitos outros. Ela citou vários nomes. A ministra, ela reconheceu também que a lei da anistia não pode garantir a impunidade para crimes de lesa humanidade, porque esses crimes, eles são imprescritíveis. Então não era para que essas pessoas se saíssem bem nessa situação. Esse ato não apaga os horrores, mas marca que uma instituição que esteve ligada ao aparato repressivo reconhece sua parte na tragédia e pede perdão. Abre aspas de novo, peço que você imagine um pai, uma mãe, uma filha, um filho, eles viviam com silêncio forçado, com o desaparecimento do ente querido, sem saber se estaria morto ou preso, sem poder enterrar o corpo. Essa foi a dor calcada no medo institucionalizado. Então, por décadas, o Estado manteve o silêncio, mas hoje uma instituição entra no palco da verdade. Isso dá voz às vítimas que foram caladas. Então, para os que ainda relativizam a ditadura, digo, não transforma em regime democrático um governo que matou, torturou e fez desaparecer pessoas. De maneira alguma, a ditadura brasileira não foi simplesmente um regime autoritário, foi um crime organizado, uma máquina de repressão que quebrou famílias, silenciou vozes, roubou muitas vidas. Esse pedido de perdão é uma celebração
da memória que venceu o silêncio e da coragem que não se deixou enterrar. Então, fica aqui uma mensagem para os defensores da ditadura. É importante que nós, historiadores, falemos disso. Para aqueles que ainda defendem a ditadura, é hora de abreviar o negacionismo. Vocês que dizem, mas havia ordem, ou mas tinham comunistas, saibam, não existe ordem no assassinato, de maneira alguma. Então, pergunto a vocês, como justificar a tortura? Como justificar o desaparecimento? Como justificar o silêncio dos tribunais que concederam a impunidade? Então, esse pedido de perdão não é revanchismo, é reconhecimento de responsabilidade. E lembrar não é odiar, lembrar é obrigação moral para que nunca mais a gente repita os horrores do passado. A história condena quem silencia diante do autoritarismo. Então, abre aspas de novo. Hoje comemoramos mais que um pedido de perdão. Celebramos a resistência, a memória viva, a justiça que insiste em existir. Fecha aspas. Mas que este momento, gente, não seja só simbólico apenas, que ele se torne uma ação, que o Brasil avance, investigações sérias, identificação de responsáveis, reparações reais e, obviamente, o ensino da verdade nas escolas. A gente não pode privar a sociedade de conhecer a história verdadeira do nosso país. Então, gente, repetindo, a memória, ela não pede vingança, ela pede justiça. E, acima de tudo, que nunca mais voltem a calar vozes, a torturar. Então, se você assistiu esse vídeo, sabe, pense, reflita, leve a verdade, né? Então, que a coragem de quem lutou e morreu seja a nossa luz e que o perdão que foi pedido nos una mais à democracia, à justiça, ao amor, à compaixão. Então, eu agradeço, que a memória floresça para sempre, que nós, historiadores, possamos falar abertamente da história do Brasil e dos horrores dessa ditadura militar, para que a gente nunca mais venha viver nada parecido na história do Brasil. Combinado? Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é um dia muito, mas muito, muito, muito especial para nossa história. Até mais.